Sonic the Hedgehog é uma franquia que já fez um enorme sucesso no ramo dos games, e de certo modo ainda faz, e são sobre alguns games dessa franquia espetacular que vamos falar hoje. Começando pelo Sonic the Hedgehog 1, lançado para o Mega Drive, o tal jogo que se tornou um sucesso extremo não se parecia nada com sua ideia original. Na verdade, Sonic era para ser um membro de uma banda, sendo ele o vocalista. Sem contar que ele teria uma aparência bem diferente do que ele tem hoje, parecendo ser um pouco mais rude do que a aparência final, que ficou com um ar mais infantil. No cartucho do Sonic 1, existem vários sprites que não foram utilizados na versão final do game, como por exemplo, a máscara de natação do Sonic. Para que ela serviria ninguém sabe, mas provavelmente ela apareceria assim que você entrasse na água, ou como a maioria acredita, que a partir de um power-up você ganhava ela e isso permitiria que você ficasse debaixo d'água por quanto tempo quisesse. Tem outros sprites que não foram utilizados, como por exemplo do Sonic segurando o ar, provavelmente seria quando ele estivesse morrendo afogado. E até mesmo um sprite em que Sonic faz uma posição de luta, sem contar com alguns monitores que não foram utilizados, como o do Robotnik, que só foi utilizado no Sonic 2, o próprio monitor do óculos de natação e um monitor com a imagem S, que segundo algumas informações não oficiais, seriam para dar super velocidade e invencibilidade ao mesmo tempo ao Sonic. Em algumas fotos tiradas da versão beta do Sonic 1, pode-se ver que o Sonic teria uma posição de vitória quando passasse de uma fase. E quem se lembra do primeiro chefe do Sonic 1? Esse mesmo, que usava uma bola para te atacar. E de acordo com uma foto da beta do jogo, seria possível andar em uma bola idêntica à mesma do chefão. E em outra foto beta do jogo, pode-se ver que Marble Zone teria vários discos voadores em seu cenário. Outra coisa interessante de se mencionar é que Eggman, no caso como era chamado antes, Robotnik, possuía algumas características similares ao Mario. Você não vê? O bigode, as luvas e até mesmo o fato dele ser gordo e usar vermelho. Mas isso do Robotnik ter sua aparência baseada no Mario não é confirmado. Agora vamos falar de Sonic the Hedgehog 2. Assim como o primeiro, Sonic 2 teve vários sprites que não foram utilizados no desenvolvimento final do game, como por exemplo uma tartaruga, um monte de argolas que formavam uma plataforma, entre outros. No jogo, várias fases foram canceladas e não foram postas no final, como por exemplo a Dust Hill Zone, em que se passaria em um deserto, a Genocide Zone, que seria uma fase que se passaria em uma metrópole, a Raiden Palace Zone, que depois foi se tornar uma fase de Sonic & Knuckles com o mesmo nome, a Rock Zone, que obviamente é um estágio cheio de pedras, a Winter Zone, que era uma fase de gelo que futuramente deu a ideia para a Ice Cap Zone de Sonic 3, e por último, a fase Wood Zone, que seria uma fase que se passaria em uma floresta. Lembrando que algumas dessas fases podem ser jogadas a partir de Game Sharks, porém essas fases não foram utilizadas na versão final, e as que foram utilizadas foram trocadas de posição no final, ou seja, a ordem original das fases foram trocadas. Você sabia que a Death Egg é uma referência clara à Death Star do Star Wars? Sabia também que a partir do modo Debug, um tipo de controle mestre do jogo, é possível acessar e selecionar estágios e até mesmo acessar todas as esmeraldas, sprites e tudo mais. E o interessante é que o modo Debug está acessível em quase todos os jogos do Sonic de Mega Drive. E a partir do modo Debug do Sonic 2, é capaz de fazer um bug que transforma o sprite do Sonic nas cores verdes e pretas. E esse bug ficou tão famoso que alguns fãs do Sonic se referem ao Sonic verde e preto por um personagem completamente diferente, que pelos próprios fãs ficou com o nome de Ashura. Bom pessoal, agora vamos para o Sonic the Hedgehog 3. Todos devem se lembrar do Michael Jackson. Ok, mas o que ele tem a ver com o Sonic? Bom, para falar a verdade, Michael Jackson teve uma grande influência no Sonic 3, pois na época havia indícios que o cantor estava trabalhando com a SEGA para fazer as músicas do jogo, porém nada confirmado. Mas em 2009, o antigo compositor de Michael Jackson, Brand Buxer, disse à revista Black White que ele teve sim envolvimento na criação das músicas para o game. Sabiam que dentro do jogo foi descoberto mais um especial stage, sendo assim, Sonic teria que ter mais uma Esmeralda do Caos. E outra coisa interessante, o Knuckles, mesmo sendo de certa forma uma espécie de antagonista do jogo, seria possível jogar com ele sem necessitar de add-ons para o jogo. Já falando sobre o Knuckles, a marca que ele tem em seu peitoral branco seria um símbolo da Nike na verdade, porém as coisas entre a Nike e a SEGA acabaram não dando certo, então o símbolo de seu peitoral trocou para o que é hoje. Um outro segredo interessante é que se você permanecer na tela inicial por 47 minutos, a música muda, adicionando batidas e até instrumentos diferentes.
Bom, agora vamos falar um pouco de Sonic & Knuckles. Sabia que inicialmente seria possível jogar com o Tails, porém por algum motivo eles decidiram tirar o Tails do jogo e deixar apenas Sonic e Knuckles, como o próprio nome do jogo sugere. Porém, a partir de hacks é possível jogar com o Tails, pois as informações do sprite dele estão contidas dentro do game. Sonic & Knuckles, assim como os outros jogos da franquia, também tem sprites que não foram utilizados na versão final, como por exemplo a bola com o símbolo F. Esses tipos de bolas nesse jogo te davam poderes, porém essa bola não te dá poder nenhum. E também tem o sprite de uma bola com o símbolo S. Essa te daria o poder de ficar super imediatamente, caso você tivesse coletado 7 esmeraldas do caos. Assim como no Sonic 3, nesse jogo era possível acessar mais um especial stage, sendo assim sugerindo que tivesse mais uma esmeralda do caos. E para finalizar os segredos desse jogo, que não possui muitos, é possível ver que Knuckles tem uma pose extra quando está na fase Sky Sanctuary. Agora vamos para o último jogo que vou falar, o Sonic CD. Assim como no Sonic 3 e no Sonic & Knuckles, também existe um especial stage que não foi utilizado. E assim como o Sonic 2, as fases mudaram de ordem também. Porém, olhando na lista original de fases, pode-se ver que o jogo teria uma fase que foi cancelada, que foi denominada como R2. O que se sabe sobre essa fase não é muita coisa, porém existem rascunhos dos inimigos que estariam na fase. Sabia que dentro do jogo, nas configurações internas, melhor conhecido como Protótipo 510, existem duas músicas alternativas, uma para abertura e outra para o Speed Shoes. Uma coisa interessante no Sonic CD é que se você ficar muito tempo parado no jogo, o Sonic simplesmente se mata. Outro segredo bacana é que no som de teste, através de algumas combinações, você pode encontrar duas imagens. Uma em que Sonic está bancando um MC e o Robotnik está bancando um DJ, e outra que é uma referência ao Batman. Ah, é importante mencionar sobre a mensagem bizarra que pode ser liberada a partir do modo debug do próprio jogo. A partir do próprio modo debug do jogo, você pode abrir uma tela secreta bizarra com uma mensagem em japonês. E uma das coisas mais bizarras disso tudo é que o Sonic tá com uma imagem bem estranha atrás, tá parecendo meio humano, tá parecendo meio sei lá que é isso. Porém, o mais bizarro dessa mensagem é que ela está assinada por alguém chamado Majin. E pelo incrível que pareça, Majin não é uma referência a Majin Buu. A palavra Majin significa homem-demônio. Eu acho que isso era uma tentativa da SEGA de assustar a criançada curiosa que ficava tentando bugar o jogo no modo debug. Bom pessoal, agora para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre curiosidades em geral do Sonic. Como por exemplo o fato do criador do Sonic ter revelado ser um grande fã da franquia Dragon Ball, e dessa maneira ele também revelou que o modo Super do Sonic é baseado no Super Saiyajin. E a partir dessa revelação sobre ele ser fã de Dragon Ball, muitos fãs de Sonic e Dragon Ball começaram a comparar e tentar achar referências dentro do jogo do Sonic. E nessa brincadeira foram achadas muitas possíveis referências, como por exemplo o Shadow. O Shadow é um ouriço de personalidade fria, ele já foi mal e de certa forma ele ainda se sente um pouco sombrio. Isso não te lembra o Vegeta ou algo do tipo? Ou até mesmo o Silver, que vem do futuro para impedir que algo ruim aconteça. Isso não te lembra alguém? Mas o pessoal comparou muito mais coisas, como por exemplo o fato do Knuckles parecer com o Piccolo, pois ambos são durões e já foram tecnicamente do mal. O fato de ser 7 esferas do dragão para 7 esmeraldas do caos. E até mesmo a plataforma que Robotnik usa, que parece muito com a do Freeza. Mas a única coisa disso aí, confirmado pelo Yuji Naka, que é o criador do Sonic, é que a forma do Super Sonic é uma referência ao Super Saiyajin. Outra coisa legal de se mencionar, que não é muito bem um segredo porque alguns já sabem, é que o nome de Tails não é Tails, e sim Miles Tails Prower. E para finalizar o vídeo, vamos acabar com uma curiosidade pequena, porém bem interessante. Sabia que existe uma proteína chamada Sonic Hedgehog e existe uma molécula chamada Robotniknin? Eu sei que pode parecer uma coisa simples, mas é muito interessante saber que existe uma proteína com o mesmo nome do Sonic e uma molécula com quase o mesmo nome do Robotnik. Vai falar que isso não é interessante? Bom pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aí, o seu gostei, né, porque isso me ajuda muito e de verdade mesmo. Então, sem mais delongas, se você achou o vídeo legal, clique em gostei. E claro, se você não conhecia o canal ou não é inscrito ainda, sinta-se à vontade de se inscrever no canal. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui, não só dessa série, como de outras também. Valeu pessoal e tchau!